Olá, é, eu acabei de acordar, então provavelmente minha voz ainda tá meio mas eu vi um tweet e aí eu me animei e aí eu vou fazer esse vídeo pra gravar, que é um comentário de um amigo que eu sigo, um artista, que é a Antsu, e que justamente ele tinha colocado: Ah, você é assim que eu ficaria no mundo Pokémon. Aí mostra, tipo, justamente a. Putz, esqueci o nome dela. É justamente a nossa rival de Pokémon Scarlet e Violet com três Pokémons assistindo um negocinho. E aí depois ele falando: Ah, quais Pokémon vocês teriam? Lembrando que justamente, tipo, por exemplo, no Batalha pode ter quanto você quiser. Aí justamente entra no ponto em que eu já pensei há muito tempo em relação à convivência de Pokémon. Porque, por exemplo, vamos lá. É, as Pokébolas, possivelmente elas podem não ser tão caras, elas podem ser não ser tão caras assim, podem ser até meio baratas, mas ainda custam dinheiro. E lembrando que justamente tipo, uma Pokébola normal, ela tem um catch rate bem menor, comparado a algumas outras, e as outras são bem mais caras. Então, já leva em consideração que a gente que não é tão fácil capturar. Tipo, lá no jogo a gente pode ficar lá capturando. Na vida real, você vai ter que, tipo, por exemplo, estudar, chegar em casa, fazer a lição ou até mesmo trabalhar e ainda sobrar um tempinho para você capturar um Pokémon que você pode acabar não conseguindo, que não é só jogar Pokébola, porque como não é um RPG, você teria que literalmente, ativamente entrar lá no meio do mato, pegar a Pokébola e tacar no Pokémon. Ou, se você quiser uma alternativa mais fácil, fazer amizade com o Pokémon. Tipo, conservar ele, alimentar ele, cuidar dele. E com o tempo conseguir a confiança para aí sim capturar ele. Beleza. Tem esse ponto, certo? Segundo, áreas. Pokémons são de áreas diferentes. Incrivelmente, um Pokémon Go, o lance de só ter Pokémons exclusivos em cada continente faz muito mais sentido. Então, provavelmente você não conseguiria. Um exemplo. Vamos supor que se você existisse no mundo Pokémon, você nascesse em Sinnoh, por exemplo. Você não ia conseguir ter acesso o Sylveon. Você não conseguiria ter acesso, por exemplo, ao Trevenant, o Gudra, porque justamente não é da sua região. Então, muito provavelmente, você também teria que estar limitado ainda à região e à sua rota. Que vamos colocar em parâmetros Pokémon, aquelas cidadezinhas não são pequenas. Vamos colocar que, tipo, tá, não é tamanho São Paulo, mas elas são grandes. É, tipo, literalmente uma cidade. Então, depende da cidade. Algumas são cidades pequenas, outras são cidades grandes, mas beleza. É, então, você também estaria limitado aos Pokémons que aparecem na sua área e Pokémons que aparecem nas rotas em volta da sua cidade. Um exemplo, onde eu vivo, muito provavelmente é mais provável que apareçam PJs, Pidgeot, qual mais? Patrate, podem aparecer mais. Scooping, Grimer, Weezing. Deixa eu ver qual é mais alto e mais frio. Também podem aparecer Skiddo. E são esses. Esses são aparecem à minha volta aqui da minha casa, por exemplo. Então, se eu tivesse que sair ativamente para capturar, provavelmente eu teria que capturar algum desses. Se eu quisesse capturar um outro, mano, eu teria que justamente. Vamos de transporte público, se for na tecnologia de nós. Se for tecnologia de Pokémon, partiu andar e tentar achar o Pokémon que eu tanto quero. Se, por exemplo, se vamos supor, no mundo real agora, o nosso, daria pra você até pelo menos pesquisar, quais são as áreas que aparece este Pokémon? E você tentar capturar. Então tem essa questão. Você justamente é um pouco limitado a quesito onde você mora. Então, por exemplo, se você, por exemplo, mora um pouco mais no sul, em um lugar um pouco mais alto, possivelmente os Pokémons que apareceriam para você seriam os tipo pedra e tipo gelo.
Se você, por exemplo, mora, por exemplo, aqui em São Paulo, você muito provavelmente tem que encontrar muitos tipos normais, tipo Poison. Literalmente, sem meme. Se você, por exemplo, fosse no Nordeste, você estiver no Nordeste, a maior parte do que você iria encontrar seria tipo ground, fogo e até muito provavelmente vocês iam ter a maior acesso a variedades do tipo água. Tipo, maior variedade mesmo, tipo, gigantesca. E, por exemplo, no norte teria acesso mais a tipo plantas. Depende dos tipos de plantas, porque também alguns plantas são tipo bem regionais. Por exemplo, a arbolívia seria mais comum no sul do que necessariamente no norte. Mas aí vai entrar em questão de clima e vai bagunçar muito. E então o ponto é, muitos Pokémon são limitados e ainda dependendo, tu teria aqui, tipo, literalmente muito tempo pra tu encontrar esse tal Pokémon. Certo. Segundamente, Pokémons que evoluem de formas alternativas. Segundamente ou terceiro? Eu não sei, já perdi. Mas Pokémons que evoluem de formas, tipo, não seja só nível. Na verdade, até isso nível. Por quê? Beleza, vamos supor que justamente seu Pokémon evolui por nível. Se você tiver um Pidgey e você quer evoluir ele. Obviamente, com o tempo ele vai evoluir. Porque os Pokémons, eles evoluem através de batalha. Então, se você quiser um Pokémon evoluído, você vai ter que batalhar. Ou mesmo que você arranje alguém para trocar. Algum outro Pokémon, tipo, o cara quer te dar um Charizard, ele aceita um Pidgey. Pronto, você tem um Charizard. Mas se você não tem essa opção, você teria que literalmente, ativamente batalhar. Beleza, evoluir um Pidgeot, beleza, você vai lá, conseguiu evoluir rapidinho. Você tem. Agora tenta evoluir um Bisharp. Tenta. Um Haxorus. Vai que você tenta ir atrás de um Haxorus. Um Hydreigon. Tenta. Você teria que batalhar tanto. Mais tanto. Que se você, tipo, não fosse um treinador Pokémon de ginásios e andar pelo mundo. E se fosse alguém mais pra ficar em casa, você não ia conseguir. Tipo, literalmente impossível. Não teria como você ganhar tanto XP assim. Ao menos que seu Pokémon batalhe 24 horas por dia com Pokémons mais fracos. Outra questão. Pedras evolutivas. Dependendo, você não conseguiria encontrar elas. Tipo, definitivamente não ia conseguir encontrar. E normalmente no Pokémon, pelo que eu lembro, elas são uma fortuna para tu conseguir ela. Então, provavelmente você teria que justamente guardar um dinheirinho e ir trabalhando, depois ir atrás da pedra evolutiva para conseguir evoluir, por exemplo, os seus Eevees. Qual outra questão? Pokémons que justamente evoluem através de golpes. Por exemplo, o Mamoswine. Uma tristeza, mas, por exemplo, ele precisa aprender Ancient Power. Ele só conseguiria aprender se você justamente fosse atrás de um professor para ensinar isso a ele. Eu não tenho dinheiro para isso. Tem que literalmente evoluir o meu Piloswine. É Piloswine? O Swinub é a primeira. Evoluir o meu Piloswine, que já é um tempinho, e ainda tem que levar ele para um professor para ensinar ele Ancient Power. Já é mais coisa ainda. Amizade, incrivelmente, eu acho que é o método mais fácil de todos. Se você quiser evoluir seu Pokémon. Porque você conseguiria amizade muito facilmente com seu Pokémon. Então, de longe, seria o método mais fácil de todos. Então, basicamente, o seu repertório de Pokémons é incrivelmente baixo. Você tem que levar muito em conta o local onde você mora, os lugares por onde você anda, e também justamente como esse Pokémon evolui. Porque muito provavelmente se você não for alguém focado, tipo alguém que realmente não quer lutar com batalhar, você não teria um Pokémon evoluído. Você provavelmente só teria as primeiras formas. Mas vamos supor, ok, que justamente o Pokémon ele evolui também com experiência. Justamente, tipo, ele fazendo coisas que ele gosta, por exemplo, que ele use suas habilidades, aí entraria em um outro parâmetro, mas eu ainda acho que aí alguns Pokémons evoluiriam.
outros não. Por exemplo, um Haxorus, que é literalmente batalha. Não evoluíam. Então, quem gosta aí do Exo e gostaria de ter um Haxorus, você provavelmente teria que ativamente virar um treinador para lutar e evoluir ele. E aí vem uma questão. Vamos lá. Se você vê no mundo Pokémon, muitas crianças têm seu primeiro Pokémon. E direto sempre tem o lance do primeiro Pokémon. Então, uma coisa que provavelmente ia acontecer por exemplo, na escola, depois que você atinge 10 anos, 12 anos, que é também o lance do professor entregar os iniciais, você receberia o inicial? Não, você não receberia. Pelo amor de Deus, você não receberia o inicial. Você teria que literalmente tentar ser um treinador e tiver a sorte do professor que estiver necessitando de alguém para investigar iniciais. Você muito provavelmente receberia um Pokémon dos seus pais, avós ou tios. Alguém da sua família. Você provavelmente receberia um Pokémon a partir disso. Então seria um Pokémon que eles já têm, e aí você podia pegar um Pokémon evoluído, ou um ovo de alguns Pokémons que eles têm, ou então junto ao lugar onde eles moram. Então provavelmente o seu primeiro Pokémon seria um Pokémon da sua própria... de que literalmente mora em volta da sua casa. Ou seja, da sua rota. Depois disso, possivelmente você andaria na rua, e muitos Pokémons que você provavelmente gostaria, eles não iriam muito com a sua cara e não gostariam de você. Um exemplo, eu curto o Zangoose. Eu nunca ia conseguir capturar um Zangoose. O Zangoose, ele ia me odiar, basicamente. Porque ele é um Pokémon agressivo que gosta de batalhar. E eu não sou do tipo muito assim, ativo nesse sentido. Provavelmente ele fugiria da Pokébola uma hora, eu nem ia capturar ele em primeiro lugar. A maior parte dos Pokémons, tipo, ou você teria que pegar uma Nature muito parecida com a sua, ou Pokémons que realmente gostem do seu estilo. Então já dá pra eliminar alguns outros Pokémons da lista. Outra questão. Quando você começar a estudar, você também vai iniciar Pokémons diferentes, Pokémons mais voltados para a educação. Então ali você poder ter acesso a outros Pokémons. E quando você estiver numa faculdade, dependendo da faculdade que você tiver, você vai encontrar Pokémons relacionados a essa faculdade também. Então aí já... E ainda você vai conhecer outras pessoas. Aí já permite a troca. E aí que tá. Em um trabalho. Dependendo de um trabalho que você tiver, por exemplo, se você for justamente alguém home office, provavelmente não vai mudar muito. Escritório, você vai encontrar alguns outros Pokémons diferentes. Mas, por exemplo, vamos supor, se você está trabalhando, por exemplo, ajudando o seu tio em um canteiro de obras, muito provavelmente você vai encontrar Pokémons relacionados, por exemplo, tipo lutadores, tipo pedra, que consequentemente, uma hora, alguém vai te dar um Pokémon, no sentido de precisar de auxílio no seu trabalho. Muitos trabalhos vocês poderiam ter acesso a um ou dois Pokémons relacionados a este trabalho para justamente você conseguir realizar seu trabalho mais efetivamente. E possivelmente você vai conseguir ter um laço com esse Pokémon. Então, muitos Pokémon que você teria acesso também seriam relacionados ao seu trabalho. E então também colocamos aqui, excluindo, obviamente, Pokémons que literalmente quase ninguém teria. Ninguém teria. Ah, míticos, lendários e ultra beasts? Não só isso. Pseudo-lendários. Pseudo-lendários. Vocês não teriam não teriam pseudo-lendários. Dragonite, Metagross, Garchomp, Salamence, Gudra. Não teriam. Não teriam. Não teriam. São raros. São raros. Só se você tivesse justamente a sorte de aparecer do teu lado. Então, tipo, Metagross, que literalmente ele vem de meteoros. Outros Pokémon que, tipo, dificilmente você teria acesso agora, a não ser que você tenha uma certa condição financeira. Lembrando que justamente teria isso. Pessoas mais ricas teriam acesso a maior quantidade de Pokémons. Na Safari Zone. Por exemplo, se você estiver aqui em São Paulo, vamos supor que São Paulo é canto, vamos supor.
parabéns, você não teria acesso a literalmente Pinsir, Scyther, Taurus, Chansey, Kangaskhan e Executor. Você não teria acesso. Você só poderia ter acesso se você fosse no Zoológico de São Paulo e pagar a Safari Zone, pegar a Pokébola e boa sorte para encontrar eles e capturar eles. Então, muitos Pokémons da Safari Zone você poderia ter acesso a Pokémons que não são da sua região, por exemplo, mas você provavelmente teria que desembolsar um dinheiro, um belo de um dinheiro para conseguir ter acesso a eles. Então aí, dependendo da sua condição financeira, dependendo do lugar que você mora, já desconsidera Pokémon, tipo, realmente de outras regiões. Que não, tipo, não conseguiriam viver no lugar onde você mora. Outros Pokémons que provavelmente que é impossível são os Ancients, assim, os fósseis. Os fósseis. Fósseis no geral. A única maneira de você conseguir um fóssil, um Pokémon fóssil, é você conhecendo alguém que trabalha numa área assim. Alguém que trabalha numa área de ciências. Porque se não for, boa sorte. Tu vai desembolsar uma grana para ter que comprar um fóssil e depois pagar para ele ser revivido. Você ia desembolsar uma grana que, pelo amor de Deus. Então, fósseis é um outro bem difícil de ter acesso. Bem difícil. Iniciais. Não teriam iniciais. Iniciais? Iniciais não. Extremamente difíceis de se conseguir. E acho que principalmente, por exemplo, Pokémons que evoluem através de outras regiões, Pokémons que justamente dependem. Existem variações regionais. Você provavelmente, por exemplo, veria um Zigzagoon preto e branco e falaria, ok, esse é o Zigzagoon original. Mas não é o original, porque o original ele tá em outra região, então você não teria acesso a ela. Pokémon de troca, incrivelmente, seriam bem fáceis de conseguir. Incrivelmente bem fáceis de conseguir. Então, resumidamente, se você quer analisar quais Pokémons você verdadeiramente teria no mundo real, se existisse ou lá no Pokémon, se você não fosse um treinador, ou se você teria que analisar isso. Como é a sua maneira de se agir no mundo Pokémon? Se é um treinador, alguém mais que pesquisa, alguém que fica mais de boa. Quais Pokémons possivelmente viveriam em volta da sua casa? Ou seja, dá uma olhada na sua casa. Veja qual justamente a altura que ela fica, qual a constância de temperatura. Se justamente é mais árvores do que casa. Se possivelmente você está numa cidade e é mais prédios. Analisa também quesito poluição. Alguns Pokémons não são adaptáveis à poluição, enquanto outros são muito adaptáveis à poluição. Então analisa justamente a sua cidade ao todo, que são os Pokémons que você estariam disponíveis para capturar, e as rotas à sua volta. Lembre-se se sua família possivelmente te daria um Pokémon, então levando em conta Pokémons do histórico da sua família. Pokémons têm a ver mais com a personalidade da sua família e das pessoas que a compõem. Você possivelmente poderia receber um ovo dessas espécies. A sua escola, sua faculdade ou seu trabalho. Pokémons relacionados a essas áreas. Você também teria acesso a poder capturar. Principalmente a trabalho. Deixa eu ver o que mais. Pokémons relacionados à sua personalidade. Muitos Pokémons, tipo, você nem iria atrás, mas eles iriam atrás de você por conta da sua personalidade. Então, esses são os fatores que se deve analisar para saber quais Pokémons você teria em si ou não. Lembrando, provavelmente, como Pokémon, mas não é um Pokémon favorito. Cara, dane-se, eles têm personalidade. Eles justamente podem gostar de você, eles são realmente como se fossem os amigos. Muitas vezes você não escolhe eles que te escolhem. E basicamente no final é isso. Minha conclusão final é, se você é de São Paulo, se prepare, a gente teria muito Pokémon de Unova. E muito Pokémon tipo venenoso de outras regiões.